Renata da edição aqui rapidinho, porque eu esqueci de gravar a introdução para esse vídeo. Então assim, meus cerejas, vídeo montando o nosso Reading Journal de 2026. Eu vou estar montando com vocês e mostrando as coisas e falando com vocês na dublagem. Um beijo de cereja pra vocês! Eu decidi que a primeira página do nosso caderno de leitura desse ano seria a nossa visão geral. E eu montei ela praticamente igual à visão geral do ano passado, eu coloquei algumas informações a mais, e na decoração, eu fiz uma decoração meio xadrezinha, que eu achei que ia combinar bastante. Com a estética que eu quero para o nosso caderno de leitura desse ano, eu achei que foi uma gracinha. E a próxima página foi a nossa meta de leitura de 2026. E, diferentemente do ano passado, eu decidi fazer a meta de leitura desse ano um pouco mais detalhada, uma decoração mais minimalista, porque vai ter, né, os livrinhos todos coloridos por mês, eu ainda vou colocar. Ainda não, né? Quando vocês verem a parte final do vídeo, vocês vão ver que tá com a corzinha de cada mês, mas a decoração ficou bem minimalista. Aí a gente parte para as leituras de 2026, que eu também decidi fazer uma coisa um pouco mais simples e com menos linhas, porque esse ano a gente quase não leu. Quase não, a gente leu 27 livros até agora, mas a gente não conseguiu completar nem metade das linhas, né, de lidos desse ano. Então, eu decidi que ano que vem eu vou fazer uma página um pouco mais sucinta e, se precisar, eu faço mais uma página ao longo do ano. E aí foi a página da nossa TBR. Eu fiz assim, nossa TBR, quando foi o encerramento do vídeo, vocês vão ver que eu acabei fazendo uma bagunça com as linhas da TBR. No final do vídeo vocês vão ver por que eu tô falando que eu fiz uma bagunça com as linhas da TBR. Mas decidi fazer a caneta preta e também fazer detalhes xadrezinhos em cima para poder combinar, né, com a estética do nosso caderno. Então eu foquei um pouco mais na decoração, nem tanto também, porque a decoração não tá lá grande coisas, mas a nossa TBR esse ano tá ficando assim por enquanto. A próxima página que a gente fez foi uma página que eu nunca tinha feito, na verdade. Esse ano eu coloquei página no nosso caderno de leitura que eu nunca fiz, e essa em específico é o desafio de A a Z, que eu não fiz. Eu vou explicar melhor no encerramento do vídeo como que eu vou fazer o desafio A a Z esse ano. Mas uma página que eu nunca tinha feito, eu senti muita vontade de fazer. E também eu decidi esse ano fazer o desafio das cores, então eu escolhi vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, roxo, preto, branco e, se eu não me engano, rosa. Isso daí a gente mudou de cenário, mas eu não poderia deixar de fazer a página do tracker de leitura esse ano também. Eu amei fazer o tracker de leitura ao longo de 2025, porém, eu sinto que eu preciso focar mais no tracker. Eu ia esquecendo de marcar o tracker, eu também ia esquecendo de marcar no Scooby, enquanto eu ia lendo os livros. Então, teve muita coisa que ficou de fora do meu tracker, dias do ano que eu li ficaram de fora do meu tracker. E é uma coisa que eu vou caprichar mais no ano que vem, fazer tudo certinho assim no tracker. Eu achei que a decoração que eu fiz esse ano pra página do tracker de leitura ficou muito bonitinho. Eu fiz essa estampa meio roxo com verde. Eu achei que ficou muito fofo. E o caderno de leitura desse ano tá muito diferente, mas muito diferente do ano passado no quesito estética. Aí eu comecei a fazer a página de tracker de gêneros, que é uma página que eu nunca tinha feito também. E depois eu comecei a fazer página de controle de saga, só que eu achei que a página do controle de saga ficou horrorosa. Eu ranquei, eu fiz outra e eu não terminei de gravar montando o caderno de leitura com vocês. O resto das páginas eu fiz sozinha, porque eu tava na casa dos meus parentes, mas aí eu vou explicar mais ou menos como é que eu fiz tudo agora que tá chegando no encerramento. Oi, cerejas, tudo bem com vocês? Então, voltamos, pois eu finalmente terminei o nosso Reading Journal de 2025, 2025 não, de 2026. Eu não terminei de gravar montando o Reading Journal com vocês, pois estava eu na casa da minha tia, do meu tio. E assim, gente, fica meio difícil gravar enquanto você tá junto com a família toda, né? Mas vamos para o nosso tour do nosso Reading Journal. A capa dele esse ano ficou assim. Eu quis fazer uma capa um pouco mais vibes, assim, uma coisa mais desenhada. Vocês vão ver que a estética desse tá muito diferente da estética do ano passado. Mas eu fiz a capa assim, com esses desenhos pintados a lápis de cor. E aqui tá escrito, né, caderno de leituras. E isso daqui, ó, ele meio que abre assim, viu? Que bonitinho que ficou. Eu amei isso daqui, gente, de verdade. E temos, a princípio, a nossa visão geral, que eu mantive como página desse ano.
E aqui eu adicionei algumas informações a mais, coloquei informações a mais aqui na visão geral, mas tá aqui igualzinho do ano passado. A nossa meta de leitura desse ano, que são 30 livros, e aqui eu fiz a página um pouco mais detalhada do que no ano passado também. A página de lidos deste ano eu fiz nesse layout aqui, dessa maneira, com as cerejinhas aqui em cima, né? Em homenagem a vocês, minhas cerejas, os amores da minha vida. A nossa TBR, aqui em cima dá pra ver que eu fiz uma baguncinha, né? E depois eu segui reto sobre a nossa TBR desse ano. Eu decidi fazer uma coisa muito específica. A TBR desse ano só vai entrar os livros que eu realmente quero ler. Se eu olhar pro livro e falar assim, não sei se quero ler tanto, não vai entrar na minha TBR. Porque eu vou usar minha TBR esse ano para pegar livros que eu realmente quero ler. Quando eu estiver de ressaca literária, quando eu estiver desmotivada para ler. Então, a TBR desse ano é apenas com os livros que eu realmente quero ler esse ano. Eu não vou fazer igual ao ano passado, que eu taquei uma lista imensa de livros, vou colocar uma foto aqui na tela, eu taquei uma lista imensa de livros do ano passado, e eu não completei nem metade, galera. Então, assim, esse ano, TBR, apenas os livros que a gente realmente quer ler. Esse ano, eu coloquei algumas páginas que eu nunca tinha colocado no caderno de leitura. Começando pelo desafio A a Z. Gente, as linhas de lápis eu ainda vou apagar, tá? Calma, vamos por partes, mas eu quero fazer, na verdade, o desafio de A a Z esse ano. E o desafio A a Z eu não estarei contando com os artigos. Tipo, o livro é a Escola do Bem e do Mal. Não estarei contando a Escola do Bem e do Mal. E, assim, livros que são a Escola do Bem e do Mal 6, tal coisa. Também não estarei contando essa introdução, estarei contando apenas a coisa. Por exemplo, esse ano tá na minha lista de leitura Escola do Bem e do Mal 4, O Cristal do Tempo, Escola do Bem e do Mal 5, Em Busca da Glória, Escola do Bem e do Mal 6, O Único e Verdadeiro Rei. Estarei contando apenas as partes depois dos 2 pontinhos. Também temos esse ano o Desafio das Cores, que é uma coisa que eu queria muito fazer. Então, é basicamente ler um livro com a capa de cada cor, tá vendo? E o branco a gente deu uma negociadinha aqui, né? Mas a gente ignora o branco. Mas aqui é basicamente ler um livro com a capa de cada cor, que tá aqui no caderno. Temos o tracker de leitura, que foi uma página super querida minha, mas eu não consegui completar esse ano. Ao longo do ano, gente, eu esqueci de completar o tracker de leitura. Mas ano que vem, tá como meta do ano que vem, na minha bucket list, completar o tracker de leitura do meu Reading Journal. Tá como meta, gente, tá como meta. Mas aqui tá normal, aqui eu coloquei só a inicial do mês, não coloquei o nome do mês, os 31 dias, e aqui o nosso tracker, comumente. Temos esse ano também tracker de gêneros, e cada mês, né, tem a sua corzinha. Eu espero que esse tracker de gênero funcione. Eu fiquei super empolgada pra fazer esse tracker de gênero, na verdade. Também temos 12 livros para 12 meses. E não necessariamente tá na sequência de tipo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Gente, são 12 livros para 12 meses. Eu posso ler mais de um no mês, como eu posso não ler nenhum no mês, ou eu não vou ler exatamente na ordem que tá aqui. Mas aqui eu peguei livros que eu realmente quero ler e que há uma necessidade de eu ler. Por exemplo, O Jardim Secreto, que inclusive eu estou com essa edição aqui comigo. Eu tenho essa edição há mais ou menos uns 2 anos, e eu ainda não li O Jardim Secreto. E agora eu tô muito numa vibe de ler clássicos, inclusive clássicos é o gênero que eu quero explorar muito no ano que vem, então O Jardim Secreto tá como um dos 12 livros para 12 meses. Gentlemen Prefer Blondes também, eu quero muito ler Gentlemen Prefer Blondes. Eu quero muito ler Aprendiz do Vilão, Aliado do Vilão, Pétalas of Vento, Jardins Esquecidos, O que o Rio Sabe, Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, Games Untold, que é Jogos Ocultos, que já foi traduzido para o português. Gentlemen Prefer Blondes não tem para o português, mas Jogos Ocultos tem para português. E agora, é um livro que eu tô querendo muito ler, ainda não tive oportunidade, mas temos esse desafio para isso, ler esses 12 livros nos 12 meses de 2026. Pelo menos tentar, né? Pelo menos tentar. Também temos tracker de páginas. Essa página aqui é que tá mais borocochô, tadinha. Mas
vai ficar tudo coloridinho ao longo do ano. Então, aqui a gente tem, né, os negócios certinho, os meses do ano, e aqui número de páginas. Então, 100 páginas no mês, 200 páginas no mês, 400 páginas no mês, 600, 800, 1000, 1500, 2000 e mais de 3000 páginas. E aí a gente vai fazendo aqui a tabelinha, como se fosse um gráfico de verdade, né? Também temos uma página nunca feita por este perfil, favoritos do ano. Então aqui eu vou literalmente só anotar as minhas leituras favoritas do ano, os livros que eu favoritar. Vão estar aqui eu coloco a nota, aqui o título do livro. Também temos outra página que nunca fiz antes, que é página de livros não lidos. E aqui eu não contei apenas livros não lidos da minha estante. Eu contei também livros não lidos do meu Kindle, do meu aplicativo do Kindle e do meu aplicativo do Apple Books. Então aqui eu estou contando Apple Books, Kindle e livros físicos que estão na minha estante que eu ainda não li. E por último, o nosso controle de sagas, que também é uma página que não pode faltar para mim. Eu deixei esse espaço aqui em branco para, caso eu leia outras sagas ao longo do ano, eu poder colocá-las aqui. E aqui está o nosso controle de sagas, então, por enquanto, temos algumas sagas como Assistente do Vilão. Eu ainda vou completar aqui os quadradinhos dos livros que eu já li, porque a maioria dessas sagas já tem livro que eu já comecei a ler. Eu não sei se em algum outro momento do ano eu vou customizar a capa. Eu acho que eu vou customizar a capa porque eu tô achando essa capa muito batida. Gente, esse preto, o nosso azulzinho do ano passado ainda combinava comigo. Agora, gente, olha só esse preto. Gente, tá muito sem graça, esse preto não está combinando comigo, não está combinando com a nossa estética de cerejas. Mas por enquanto é esse nosso caderno de leituras. Eu amei como ficou o resultado do Reading Journal desse ano. Vejam o vídeo do ano passado se vocês quiserem, vejam esse daqui. E daqui a alguns dias sai o update do nosso Reading Journal do ano passado aqui no canal. Vai sair, eu acho que lá pro dia 8 de janeiro, se eu não me engano. Por volta do dia 8 de janeiro sai o resultado final do nosso Reading Journal de 2025, o que funcionou pra mim, o que não funcionou, o que eu indico você fazer, e é isso. Um beijo de cerejas e assista o vídeo que eu vou deixar em algum lugar da tela de encerramento.